Caramba, saúde da mulher no geral, né? Para a mulher, realmente é ginecologista. Médico, ginecologista, né? Eu diria uma boa endocrinologista. Eu acho que seria mais completo por causa da coisa dos hormônios. A gente tem muito hormônio e tal, tem muitas relações com o restante do corpo e eu acho que seria a principal, assim, uma boa endocrinologista. Mulher de preferência. Ginecologista. A ginecologia, né? Ginecologia é muito importante. Depois vem a cardiologia, né? A mais importante, eu acho que ginecologia. Mais importante para mim é justamente a área da ginecologia, entendeu? A prevenção. E tu conhece ou já ouviu falar sobre ginecologia natural? Nunca. Eu só ouvi falar, mas eu não conheço muito não. Eu acredito que envolva não usar hormônio comprimido ou alguma coisa assim. Não. A resposta das ruas reflete os resultados da pesquisa da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, a FEBRASGO. Nela, 68% das entrevistadas disseram que a ginecologia é a especialidade médica mais importante para a saúde da mulher. A recomendação é ir anualmente a ginecologista para exames de prevenção. A primeira visita deve ocorrer logo no surgimento dos primeiros pelos pubianos e no início do crescimento das mamas. A ginecologista Zenilda Bruno explica os procedimentos padrões da ginecologia clínica. Normalmente o profissional examina a mama, examina o abdômen para ver se ela tem alguma massa, se ela tem alguma dor no abdômen e examina a vulva para ver se a pelificação está normal, se o ímen está normal, se ela tem alguma secreção, se ela tem algum corrimento, se essa secreção é fisiológica, é normal, a cor dessa secreção. E daí ele vai então acompanhar de acordo com essas evoluções se precisar fazer algum exame complementar ou não. Mas basicamente é muito mais o exame físico. A ginecologia como especialidade médica surgiu no século XIX. Na época, o avanço das pesquisas sobre o ciclo menstrual foi atrasado por polêmicas sobre a moralidade da profissão. Isso forçou as mulheres a utilizarem medicina caseira para lidar com seus ciclos. Essa prática agora é conhecida como ginecologia natural. Com o avanço da ciência, a ginecologia natural foi perdendo força. Por outro lado, ela segue presente na vida de muitas mulheres, mesmo sem saberem. Os conhecimentos da ginecologia natural são passados de mãe para filha e de mulher para mulher. Foi no objetivo de espalhar as práticas naturais que um grupo de mulheres se reuniu aqui, no Casuá da Cultura. O primeiro módulo da Roda de Estudos e Práticas de Ginecologia Natural introduziu a relação entre energia e corpo. Orientadas pela psicóloga e terapeuta de ginecologia natural Alana Alencar, as mulheres discutiram sobre os significados da menstruação e a importância dos conhecimentos ancestrais. Nos processos de formação em ginecologia natural, a gente entra em contato com saberes que são muito antigos, que eram das nossas avós, que eram dos povos originários, né? Ou seja, é uma apropriação de algo que não tem relação com formação acadêmica, né? Então, uma terapeuta de ginecologia natural muitas vezes pode ser sua vizinha, que tem uma conexão com aquele jardim que ela tem, com aquele quintal que ela tem, né? E que já traz essa forma natural de cuidar de si mesma, que consegue perceber sensivelmente, por exemplo, quando outra vizinha está precisando de ajuda e vai lá e cuida, né? Então a gente tem terapeutas de ginecologia natural, por exemplo, no interior do Nordeste, no interior aqui do Ceará, né? Só que nós, mulheres urbanas, né, estamos entrando em contato com isso de um tempo muito recente para cá. O uso de plantas como forma de tratamento é uma das características da ginecologia natural. A recomendação de chás de diferentes folhas e flores é comum na vertente. Elas servem para aliviar cólicas, adiantar menstruação e até para deixar mulheres mais férteis. A ginecologia natural tem muita indicação, mas a gente não pode ser radical. Ou seja, eu não tomo nenhum remédio porque eu sou natureba.
Então eu acho que não é assim. Por quê? Porque você tem alguns lugares, tem algumas coisas que você tem que tomar um medicamento não natural, ou seja, um medicamento sintético, um medicamento de farmácia. Daí você vai ter as suas indicações. Eu acredito sempre que o natural deve ser tentado sempre primeiro. Se eu tenho uma medicação que é natural, um chá, uma medicação mesmo hormonal, por exemplo, eu como ginecologista prefiro sempre fazer uma medicação natural para os pacientes que estão na menopausa. E na visão biomédica, que é da ginecologia médica, né, existe uma máquina que tem um problema e precisa ser ajustada. E a ginecologia natural vai totalmente na contramão disso. Então a ginecologia natural ela vai ter esse olhar mais amplo para a saúde feminina, um olhar integrador da nossa totalidade. Não vai olhar apenas o aspecto corporal, mas o corporal, o emocional, os padrões de comportamento, os padrões de relação, a questão energética, a questão espiritual, a nossa ancestralidade. Então, é um olhar que busca integrar várias perspectivas para a mulher conseguir ter mais autonomia e mais propriedade dos seus processos de saúde/doença. Além de métodos como o uso de plantas, a ginecologia natural também difere da clínica no acompanhamento do ciclo menstrual. Antigamente, as mulheres relacionavam os ciclos da menstruação com as fases da lua. A partir dos estudos científicos da ginecologia, o elo da lua com a menstruação perdeu força entre algumas mulheres contemporâneas, mas não para as praticantes da ginecologia natural. Algumas delas utilizam a mandala lunar para acompanhar seus ciclos. Na mandala, elas marcam tanto os dias em que menstruaram, quanto seus sentimentos e estados de espírito durante o mês. O objetivo? Entender a relação dos sentimentos com a menstruação. Um grupo em que as mandalas são bastante populares é entre as mulheres do sagrado feminino. O sagrado feminino é uma filosofia de vida para a qual tudo no corpo da mulher é sagrado, principalmente a menstruação. Esse estudo do sagrado feminino, para mim, começou dentro do clã Mulheres da Lua, que é como a gente se chama, né? Começou a se chamar. E foi a partir desse grupo que se desenvolveram vários outros trabalhos incríveis, né? E veio essa vontade de se autoconhecer. E aí foi uma coisa levando a outra, a gente foi conhecendo pessoas, foi se aprofundando nos estudos, foi percebendo que era através desse ciclo menstrual, desse sangue, que volta esse caminho para dentro, que o sagrado feminino, ele não tem barreiras, ele vive dentro de todas as mulheres. E somos ele, nós todas somos ele, todas. Independente de onde a gente esteja, todas estamos ligadas por esse sagrado. Assim como muitas mulheres, Manuela teve contato com a ancestralidade da ginecologia natural na adolescência. Apesar do desgosto pela menstruação, a pequena Manu tinha curiosidade em saber a importância do sangue menstrual. E aí eu tinha uma tia que ela vive ainda, né? E ela era tipo a minha tia que me ensinava várias coisas diferentes. E aí eu tinha muita espinha na época, né? E aí ela dizia, pega a tua menstruação e passe um pouquinho do teu sangue no teu rosto, porque as espinhas vão secar. E era um conhecimento, depois de muito tempo, eu vim entender o porquê desse conhecimento ancestral passado para mim. A partir daí, o interesse sobre a força do corpo da mulher continuou crescendo em Manuela. O sangue, o nosso sangue, ele é a própria fonte da vida. Toda a humanidade, para estar aqui hoje, ela precisa, a mulher precisa sangrar para que nós estejamos vivas. Então, como é que uma sociedade quer dizer que isso é sujo, que isso fede, que isso não é bom? Para essas mulheres lobas, a menstruação conecta o corpo feminino à natureza. E é por isso que ele merece ser tratado da maneira mais natural possível.